Oi galera, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos crochetar juntas essa linda bolsa de crochê com fio de malha nesse estilo baguete, tá super em alta. Eu tô trazendo bastante, você que acompanha aqui o canal tá vendo que eu tô trazendo bastante esses modelinhos que estão em alta, porque pra você que vem do crochê é uma ótima opção, tá bom? Acompanhar essas tendências pra vender muito, tá certo? Para presentear, para usar muito no dia a dia, enfim, o crochê é isso, tá? Não é só vendas. Então hoje a gente vai crochetar essa linda bolsa de crochê aqui, ó, nessa pegada atual, linda, perfeita, minha gente. Olha só como ficou linda. Eu idealizei na minha mente um jeito, né? Um resultado para essa peça e ficou bem mais do que eu esperava, viu? Ó. Super em alta esse modelinho, com alças no mesmo material, né, que é no mesmo fio. Aqui tá a lateral, ó, da bolsa com argolas. Aqui é o fundo da bolsa. Deixa eu ajeitar minha etiqueta aqui que eu não preguei, só coloquei pra mostrar pra vocês, tá vendo? Aqui é o outro lado com a alça também, ó. E a alça super fácil e super linda. Olha o desenho que ficou dos pontos baixos centrados, né, porque a gente fechou a bolsa nesse formato assim, aí ficou desse jeito. Durante o vídeo você entende tudo direitinho, tá bom? Espero muito que você goste do vídeo. Não esquece de deixar teu like, tua curtida, tá bom? Pra me ajudar a compartilhar com alguém que gosta de crochetar também, que isso me ajuda muito. Ripa o nosso vídeo, o YouTube tá com essa função agora, né, de ripar os vídeos. Então isso ajuda muito também o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e entrega pra mais pessoas. E isso ajuda a gente a crescer, tá bom? E conforme a gente cresce, a gente traz mais conteúdos bons e de valor pra vocês. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Não esquece de deixar o like, por favor, tá? Antes de ir, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho a bolsa assim, ó, nesse ângulo, tá vendo como ela é linda? E todas as informações sobre a bolsa, sobre materiais, estão na descrição, tá bom? Tudo certinho pra vocês. Bora dar início então à nossa bolsa de hoje. Aqui eu tenho um fio de malha premium, esse Meda Fisher, 25mm, e essa cor é a cor bege. A agulha que eu vou utilizar hoje é a número 8 e todos os links dos materiais que eu utilizar nesta aula aqui, eu deixo todos eles bem direitinho na descrição do vídeo para vocês. Vocês sempre estão me perguntando quais são os materiais e eu sempre deixo os links de cada um deles especificamente na descrição do vídeo, tá bom? Antes de a gente começar a fazer as nossas correntinhas iniciais, eu vou deixar um pedacinho de fio restando, que vai servir lá no final pra gente fazer o fechamento de uma das laterais. Aí você deixa até um pedacinho de fio bom restando pra gente fazer esse fechamento. É melhor sobrar do que faltar. Pronto. Deixou reservado esse pedacinho de fio, esse restante de fio. Agora sim, você vai fazer o nozinho inicial. E logo após fazer o nozinho, você vai contar as correntinhas. Eu vou fazer 22 correntinhas iniciais. Mas você pode fazer quantas quiser, dependendo do tamanho da bolsa que você queira, tá? E se você estiver utilizando outro fio com a espessura mais fina, para dar a quantidade certa aqui dessas minhas 22 correntinhas, você faz 29 centímetros, tá bom? Caso seja outro fio em outra espessura. Faz correntinhas até completar 29 centímetros, se você quiser a peça igual a minha, tá bom? Então, aqui, ó, vou começar a fazer as minhas correntinhas e vou contar aqui, no meu caso, 22 correntinhas, até alcançar 29 centímetros. 22 correntinhas feitas, agora a gente vai voltar por trás das correntinhas. Aqui é a frente, ó, das correntinhas, tá vendo? E aqui é a parte de trás. A gente vai voltar aqui, ó, por trás, nesses elinhos que tem atrás de cada correntinha. Então, você vira assim, visualiza os elinhos. Esse primeiro elinho aqui, ó, você pula ele e vem no outro, vem no segundo, tá? O primeiro pula, vem no segundo. Coloca a sua agulha embaixo do segundo e faz ponto baixo normal. Pronto, desse jeito. Só pula o primeiro mesmo, os demais é um pertinho do outro. Fez o primeiro ponto baixo, vem aqui no próximo elinho, tá vendo? E faz ponto baixo também. Essa carreira é toda de ponto baixo normal embaixo de cada elinho, tá bom? Ó, puxa o fio, fecha, ponto baixo normal. E assim você vai fazendo embaixo de cada elinho seguinte. Fica apertadinho essa primeira carreira, né, os elinhos, mas dá certo, só vai com calma, tá? Aí embaixo de cada elinho você faz um ponto baixo.
até completar toda a carreira de pontos baixos. Acabei de chegar aqui no finalzinho, ó, tá vendo? No último elinho que fica atrás do nozinho inicial. Nesse último elinho, você faz o último ponto baixo da primeira carreira, tá? Pronto. Toda a carreira concluída. Agora, você sobe uma correntinha e vira o trabalho. Virando o trabalho, ao subir a correntinha, a gente vai começar a trama principal da nossa peça agora, que é formada por carreiras de baixíssimos e pontos baixos centrados. Você vai entender tudo direitinho, tá? Fica tranquila. Então, aqui, ó, subimos a correntinha e viramos o trabalho. Ao virarmos o trabalho, essa correntinha aqui que a gente subiu, ó, você deixa pra lá. Sempre começa a trabalhar a partir dessa daqui. Essa primeira aqui foi a que a gente subiu pra virar o trabalho. Sempre deixa ela pra lá. E começa a partir da próxima. Então, a partir dessa daqui, eu venho embaixo dela agora, ó. Puxo o fio. E essa laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava, formando ponto baixíssimo. Venho aqui na próxima correntinha, entro embaixo dela, puxo o fio. A laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava, fazendo baixíssimo. E esse vai ser meu trabalho. Embaixo de cada correntinha seguinte, um ponto baixíssimo nessa carreira, tá? Desse jeito. É muito fácil essa peça, inclusive eu já tenho uma versão dela aqui no canal, que vocês amaram, gostaram bastante, e eu trouxe essa nova versão aqui com uma pegada diferente, que vai ficar linda também. Então, toda essa carreira de baixíssimos, tá bom? Chegando aqui no final da carreira, tá vendo a última correntinha aqui? Faz o último baixíssimo da carreira embaixo dessa última correntinha, tá? Pra gente poder finalizar a carreira de forma correta. Finalizamos, então, a carreira toda em baixíssimo. Finalizou a carreira, sobe uma correntinha e vira o trabalho. Virando o trabalho agora, logo após a carreira de baixíssimos, é a vez da nossa carreira de pontos baixos centrados. E a nossa trama é composta por carreiras de baixíssimos e pontos baixos centrados. Só a primeira carreira que é de ponto baixo mesmo, que pega no elinho de trás das correntinhas. As demais carreiras carreiras de baixíssimos, ponto baixo centrado. Baixíssimos, ponto baixo centrado. A nossa bolsa é formada por essa trama, tá? Então, subimos a correntinha e viramos o trabalho. A carreira anterior foi de baixíssimos. Essa aqui que a gente vai iniciar será de pontos baixos centrados. Então, para iniciarmos essa carreira, você tem que visualizar os pontos baixos para poder entrar no centro deles. Tá vendo aqui, ó? Os nossos pontos baixos estão aqui, ó, nessa carreira aqui de baixo, tá vendo? Logo abaixo da carreira de baixíssimo. Aí, nesses pontos aqui, você vai entrar, ó, no meiozinho deles. Tá vendo aqui o primeiro? O primeiro ponto tá aqui, ó. Não é esse aqui da lateral, não, tá? É esse primeiro aqui virado pra gente, ó, tá vendo? Você entra no centro dele e faz com que sua agulha também fique no centro aqui atrás, ó. Tá vendo que tem uns elinhos aqui, ó? Esse elinho aqui, a sua agulha tem que sair no meio desse elinho aqui atrás, tá? Mas só entra no centro, ó. Tá vendo o pontinho aqui embaixo? Entra no centro e, consequentemente, a sua agulha vai sair no centro, ó. Aqui na parte de trás também, tá bom? É super fácil. Então, você vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo, tá vendo? Aqui, entra no centro, puxa o fio, alonga só um pouco aqui, ó, e fecha. Primeiro ponto baixo da nossa carreira feito, baixo centrado, tá? Agora, você vem aqui no próximo, tá vendo o próximo ponto aqui? Entra no centro, sempre verifica lá atrás se tá no centro, ó, tá vendo? Tá vendo que tá no centrinho? Puxa o fio, alonga um pouco e fecha. E assim você vai indo, ó. Só é observar, só é visualizar onde tá os pontos baixos, entrar no centro de cada um deles, puxar o fio, alongar um pouco para não ficar apertado e fazer os pontos baixos centrados, tá? Até finalizar a carreira. Ó. Tá vendo os pontinhos baixos centrados? E aqui você vai, tá, minha gente? Não tem dificuldade não, essa peça não, é super fácil. E a agregação de valor dela é incrível, sensacional. Pronto, vou seguir aqui e já volto pra gente ir pra próxima carreira. Chegando aqui no final da carreira, você vai observar que o último ponto baixo, ó, tá aqui, tá vendo? Ele existe. Aí, você entra no centro dele, ó, bem no centro, tá? Tem que pegar duas laçadinhas, ó, pra entrar no centro desse último ponto baixo aqui, tá vendo? Bem na lateral, ó. Você consegue ver que a minha agulha tá passando aqui, ó. Ó, tá vendo? Pronto, verifica lá atrás. Peguei só uma laçadinha, não pode, tem que pegar nas duas aqui da lateral.
Isso quer dizer que a gente entrou bem no centro desse último ponto, tá? Puxa o fio que vem no novelo, alonga um pouco e fecha o ponto. Pronto, finalizamos toda a carreira de pontos baixos centrados. Sobe a correntinha e vira o trabalho. Virando o trabalho, logo após fazer as carreiras de pontos baixos centrados, a próxima carreira você já sabe que tem que ser de baixíssimos, né? Porque a nossa trama é composta por duas carreiras, baixíssimos, ponto baixo centrado, baixíssimos, ponto baixo centrado, tá? Então, aqui a próxima carreira, logicamente, logo após fazer a carreira de pontos baixos centrados, é a de baixíssimos. Então, essa correntinha aqui que a gente subiu para virar o trabalho, deixa pra lá e vem a partir da próxima. Coloca a sua agulha embaixo, puxa o fio, baixíssimo. E assim você vai indo, embaixo de cada correntinha, um baixíssimo. Chegou no final dessa carreira, fez o último baixíssimo, subiu a correntinha, virou o trabalho, a próxima carreira é de pontos baixos centrados. Quando eu chegar novamente no final, eu volto para mostrar para vocês, para não restar dúvida, e depois a gente segue fazendo até alcançar um número bom em carreira. Aqui no final da carreira, fiz o último baixíssimo, vou subir a correntinha e vou virar o trabalho para começar a próxima carreira com vocês, que é a carreira de pontos baixos centrados, tá? Para não restar dúvida em ninguém. Então, após subir a correntinha, virar o trabalho, e a carreira anterior foi de baixíssimo. Então, você já sabe que a próxima é de pontos baixos centrados, porque nossa intercalação de carreiras é essa. Pontos baixíssimos, ponto baixo centrado. Pontos baixíssimos, ponto baixo centrado. Se tiver dificuldade em decorar, anota, tá? Para não dar errado a sua trama. Só a primeira carreira da nossa peça, que é de ponto baixo. Só ela, depois começa a intercalação. Baixíssimo, baixo centrado, baixíssimo, baixo centrado, e assim segue até o final do corpo da nossa bolsa. Então, próxima carreira aqui é de ponto baixo centrado. Você já sabe que tem que ver aqui, ó, os pontinhos, visualizar os pontos baixos para poder entrar no centro deles. Primeiro ponto tá aqui, ó, só é entrar no centro dele e fazer o ponto baixo centrado dessa próxima carreira, tá? Então, venho aqui, visualizo o primeiro ponto, que é esse aqui, entro no centro dele. Se tiver dúvida se tá no centro, verifica lá atrás, ó, se entrou no centro também, tá vendo? Puxa o seu fio, alonga só um pouco e faz ponto baixo centrado. Fez o primeiro, vem aqui no próximo ponto, ó, tá vendo ele? Entra no centro, verifica lá atrás, se tiver dúvida, alonga um pouco e faz ponto baixo centrado. E assim você faz, tá? Até finalizar toda a carreira sem mistério. E a sua bolsa vai ficando bem retinha aqui, ó, o corpo, né? A sua trama vai ficando bem retinha aqui e vai ficando tudo lindo. E assim você vai seguindo, fazendo a sua carreira, tá? Toda em pontos baixos centrados. Chegou no final ali da carreira, sobe a correntinha, vira o trabalho e começa a carreira de baixíssimos. Chegou no final da carreira de baixíssimos, sobe a correntinha, vira o trabalho e começa novamente a carreira de pontos baixos centrados. E assim você vai crescendo o tamanho do corpo da sua bolsa. E depois vamos para a próxima parte, que é o fechamento das laterais. Acabei aqui de fazer as minhas carreiras, tá? Eu vou falar para você em centímetros quanto ficou essa quantidade de carreiras que eu fiz. Para você ter uma noção aí, se você estiver fazendo em outro fio, por exemplo, aí você já tem essa noção, tá? Então, aqui, ó, essas quantidades de carreiras que eu fiz deram em centímetros 20 centímetros, tá bom? Foi a quantidade de carreiras que eu fiz. Assim ficou 20 e assim ficou, depois de toda a trama feita, 26 centímetros, tá bom? Lembrando que você pode fazer o tamanho que você quiser. Aqui, ó, outra coisa, deixa eu falar pra vocês, pra não esquecer. Quando você fizer essa trama aqui, se você tiver os pontinhos mais apertados e principalmente se você for iniciante no crochê, utilize uma agulha maior, tá? Porque essa trama, ela tende a repuxar. Ó, percebe-se que ela aparentemente tá torta? Porque essa trama é assim mesmo, tá, minha gente? A gente vai ajeitando ela com as mãos, puxando de um lado, de um outro, de uma ponta, de uma outra ponta, e ela pega o formato. E depois que a gente monta toda ela, faz o fechamento das laterais, coloca o fecho, ela fica bem retinha, bem linda. Mas já avisando pra você que utilizar uma agulha bem maior vai te ajudar muito a fazer essa trama pra ela ficar do formato correto, tá? Sem ficar torta. É isso, tá? Aqui, ó, finalizei com a minha última carreira, né? O meu último ponto baixo centrado, ó.
a minha última carreira, que vai ficar pra esse lado, que é o lado que vai ficar a minha peça pra fora, que todo mundo vai ver, eu finalizei a carreira de ponto baixo centrado, tá? Aqui, ó, tá vendo o último ponto baixo centrado? Pronto. Finalizei minha última carreira. Vou cortar, não vou cortar o fio agora, porque eu vou fazer o fechamento dessa lateral, né? Então, não vou cortar só depois. E o outro lado aqui, ó, foi onde a gente deixou o restinho de fio sobrando. Aí eu vou fazer com esse fechamento, essa lateral aqui, com esse fio que eu deixei restando desde o início, tá? Então, aqui agora, ó, eu vou tirar a minha agulha aqui só pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Finalizei o meu último ponto baixo centrado da minha última carreira e bora pro fechamento. Do mesmo jeito aqui, ó, que a minha peça tá, ao finalizar a última carreira, tá vendo? Que tá pra esse lado aqui, virado pra cima, que é o lado dos pontos baixos centrados. Eu deixo ela, ajeito, visualizo onde precisa puxar, sabe? Pra dar aquela ajeitada, que eu falei pra você que essa trama, ela tende a repuxar mesmo. Ajeito, deixo ela o mais retinha possível e dobro assim, ó, desse jeito. Porque a gente vai fazer o fechamento das laterais, tanto essa lateral quanto essa outra aqui, tá bom? Vou primeiro aqui nessa lateral, que foi aonde eu deixei o restante do fio desde o início. Vou fechar logo com vocês essa aqui. Então, eu dobro bem direitinho, minha gente. Por isso é importante você ajeitar a sua peça, tá? Pra ela não ficar torta. E faz com que fique bem direitinho aqui em cima, ó, na abertura, tá vendo? Aí, vem aqui, ó, nessa primeira lateral, tá bom? O meu fio tá pra esse lado de lá. Eu já vou puxar fazendo ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, tá vendo? Que tem uma correntinha aqui desse lado toda livre. Coloco a minha agulha embaixo dela. Esse fechamento será em pontos baixos, tá? É bem fácil. Primeira correntinha desse lado aqui, coloquei minha agulha embaixo dela. E tá vendo aqui a correntinha do outro lado, ó? Coloco a minha agulha também embaixo dela. Pronto. Aí, agora eu pego o fio e trago por debaixo dessas duas correntinhas aqui. Assim, ó, desse jeito. Trouxe, fecha esse primeiro ponto baixo de fechamento, tá? E agora é muito simples, ó. Você vem aqui e visualiza a próxima correntinha desse lado aqui, tá vendo? Coloca a sua agulha embaixo dela. Do outro lado vai ter a outra correntinha também, tá? Ó, na mesma direção, tá vendo aqui, ó? Cuidado só pra não pegar a mesma, tá? Puxa o fio e faz fechamento em ponto baixo. Super simples, tá vendo? E assim você vai indo, sempre visualizando, ó. A próxima correntinha desse lado, a próxima do outro lado, entra nas duas. Embaixo das duas correntinhas, puxa o fio e faz ponto baixo, tá certo? Até o final. É bem simples o fechamento e eu gosto porque causa um efeito de espaço interno maior da peça, sabe? É por isso que eu gosto de fechar com pontos baixos. Vou fazer isso até o final. Cheguei aqui no final, ó, do fechamento dessa primeira lateral, tá vendo que tem o último par de correntinhas, tanto um do lado quanto do outro? Aí você já sabe que é o último ponto baixo, tá? Faz aqui, ó, puxa o fio, ponto baixo. Finalizou o primeiro fechamento da primeira lateral. Aí aqui eu sempre subo uma correntinha pra poder tirar todo o meu fio e fazer o acabamento dele aqui pelo fundo da bolsa. Faço isso aqui, ó, tiro todo o fio e venho aqui agora no fundo da bolsa e escondo esse restante de fio. O meu sobrou até um pouco a mais, mas tudo bem. Sempre ajeitando a peça, ó, aqui em cima, principalmente, pra ela não ficar torta. E venho aqui embaixo, agora no fundo, ó, por exemplo, faço assim, ó. Tá vendo que tem uma laçadinha aqui perto? Vou fazer assim, tá? Desse jeito. Aí eu puxo só um pouquinho pra não ficar muito repuxada aqui, ó. Porque mesmo estando pelo lado avesso, eu gosto que fique bonito, tá? Então, pra mim conta muito essa questão de acabamentos. Aí aqui eu vou colocando o restante do meu fio por debaixo das laçadinhas, fazendo um caminhozinho com eles de forma que fique bonito, mesmo que esteja por aqui. Aí depois que eu fizer um caminhozinho por debaixo das laçadas do fio, dos fios aqui, dos pontos, né? Do lado avesso da bolsa, eu venho com a gotinha de cola, coloco no restante, na pontinha que resta,
Aí se restar muito, eu corto, depois de colocar uma gotinha de cola e esperar colar, corto bem rente e pronto, já fica bem acabado e seguro. Vou deixar o link da cola que eu utilizo na descrição. Todos os links estão na descrição, tá bom? Só para lembrar pra vocês. E é isso, minha gente. Aqui eu vou seguindo, ó. Tá vendo que eu faço um caminhozinho de forma que fique quase invisível? Aí eu faço isso até ver que passei um bom tamanho, tá bom? Isso aqui, ó, é coisa de ateliê mesmo, tá? Porque esse fio é prêmio, não tem nozinho, mas isso é coisa minha, tá certo? Ignorem. Pronto. Expliquei pra você como é a finalização aqui que eu faço do restinho de fio. Deixa eu falar pra você agora como inicia o outro fechamento da outra lateral. Ó, tá vendo que a peça fica torta? Sempre ajeita aqui em cima, tá? Pra ela ficar certinha, não esquece disso não. Ó, se você fizer a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz e finalizar a última correntinha, a última carreira com pontos baixos centrados, o seu fio vai ficar pra cá. Tá vendo? Desse lado de cá. Se você for direita como eu, faz do mesmo jeito que eu vou mostrar pra vocês aqui, pra não ter erro nesse fechamento, tá bom? Então, aqui, ó, pra fazer esse outro fechamento da minha lateral, o meu fio tá pra esse lado de cá. Eu tenho que colocar ele primeiro pro lado de lá, pra eu poder puxar por baixo da correntinha pra eu começar a fazer esse fechamento. Então, já que ele está pro lado de cá, vou colocar ele pro lado de lá e vou levar ele aqui, ó, por debaixo dessa laçadinha, tá vendo? Não é por debaixo da correntinha, não. Primeiro vai ser por aqui, ó. Tá vendo? Essa laçadinha aqui, pronto. Aí eu pego aqui, ó, a laçada do fio. Vou vir aqui primeiro, ó, na laçadinha, tá? Pego a laçada do fio e levo pra lá. Coloco o fio que vem do novelo, ó, pra lá, tá? Aqui, minha gente, deixa eu falar pra você. Eu acho que eu vou cortar logo o meu fio, tá? Deixa eu cortar o fio logo, vai ficar mais fácil pra explicar pra vocês. Ó, finalizou o último ponto da última carreira. Corta o fio. Tira ele todo, ó. Corta o fio, tira ele todo, tá? Pra ficar mais fácil, tanto pra mim quanto pra vocês, pra eu repassar pra vocês. Tiro ele todo. Agora sim, ajeita aqui, ó, pra fazer o fechamento dessa outra lateral. E primeiro você vai levar esse fio que a gente acabou de tirar ele todo pro outro lado, por debaixo dessa laçadinha, conforme eu expliquei pra você. Aí agora você leva ele pra lá, vai ficar bem mais fácil assim, bem menos complicado pra eu explicar pra vocês. Pronto, levando pra cá, a gente vai começar de forma bem simples o nosso fechamento. Tá vendo como ficou mais fácil? Quando a gente cortou e tirou ele todo, faz isso, tá? Então, meu fio já tá pra esse lado de cá, agora sim posso começar. Venho aqui nessa primeira correntinha. Essa primeira correntinha aqui, tá vendo? Coloco a minha agulha embaixo dela e do outro lado tem a primeira correntinha aqui também. Coloco a agulha embaixo dela também. Só da laçadinha, tá? Das duas laçadinhas de cada correntinha. Puxa o fio agora por debaixo dessas duas correntinhas e fecha. Pronto, primeiro ponto dessa lateral feito. Agora é muito simples, igual a outra lateral. Tá vendo aqui, ó, a próxima correntinha desse lado e a próxima correntinha do outro lado. Cuidado pra não pegar a mesma, é uma do lado, outra do outro, as duas vazias, tá? Aí puxo e faço ponto baixo. Na mesma tensão, procuro fazer os pontos baixos na mesma tensão que eu fiz do outro lado de fechamento. E aqui eu sigo, tá? Uma correntinha de um lado, uma correntinha do outro lado, ponto baixo até chegar no final. Mesma coisa que eu te mostrei do outro lado, na outra lateral, você faz aqui. Quando você fizer o fechamento das duas laterais, fizer os acabamentos dos restinhos de fios todos pelo lado avesso da bolsa, é a hora de desvirar. Coloca a sua mão aqui por dentro, ó, do espaço interno da bolsa e desvira sem medo, tá? Ó, galera, acabei de desvirar minha peça. Quando desvirei, ajeitei com as mãos, puxei de um lado, puxei do outro, deixei ela do jeitinho que eu quero, tá? Bem, ó, bem estruturada, bem linda. Minha gente, essa peça vai ser sucesso no catálogo de venda de vocês, tá bom? Quando a gente finalizar ela aqui total, vocês vão ver a riqueza, a agregação de valor que tem essa peça. Assim ficou a lateral, ó, fechamento em pontos baixos, o fundo da bolsa e o outro fechamento. Então, aqui, ó, ficou assim, tá vendo? Linda demais. Eu idealizei uma ideia na minha mente e ficou mais do que eu imaginei e isso é ótimo. Agora, a gente vai pro próximo passo, que é fazer a nossa alça. Lembrando que você pode utilizar a alça que você quiser, mas eu acho que dá uma agregação de valor a mais
quando a alça é do mesmo fio, tá bom? Com o mesmo material. Aí a gente acrescenta alguns materiais que enriquecem mais ainda a peça, como, por exemplo, argolas articuladas, como, por exemplo, um tássel, se você quiser um chaveiro, etiqueta, enfim, minha gente. Dá pra gente fazer uma bolsa bem linda mesmo, bem chiquetona, bem de grife. É isso que a gente vai fazer agora, é a nossa alça, tá? Pra gente fazer a nossa alça, vamos fazer de forma bem simples, mas você pode fazer também com os pontos e modelo que você quiser, sendo no próprio fio também, tá? Fica a teu critério. Mas no meu caso aqui, eu quero uma alça bem simples, só mesmo pra agregar valor à minha bolsa. Então, venho aqui, ó, começo as correntinhas, faço o nozinho inicial e conto apenas 4 correntinhas iniciais. Se quiser mais grossa, você pode fazer também. No meu caso aqui, eu acho que com 4 vai ficar excelente. 2, 3 e 4, tá? 4 correntinhas iniciais. Aí agora, ó, você pode voltar aqui por trás ou pela frente das correntinhas mesmo. Eu vou voltar aqui pela frente mesmo, eu acho, tá? Mas você pode fazer aqui pelo elinho de trás. Ó, venho aqui, ó. Tá vendo essa quarta correntinha? Deixo pra lá e venho aqui, ó, nessa daqui, tá? Entro, puxo o fio, ponto baixo. Venho aqui na próxima correntinha, entro, puxo o fio, ponto baixo. E venho aqui, ó, nessa primeira que a gente fez, entro, puxo o fio, ponto baixo. Finalizamos então, ó, a primeira carreirinha da nossa alça. Fica assim, desse jeito. Agora você vai subir uma correntinha, vai virar o trabalho e começar tudo novamente. Essa correntinha que a gente subiu pra virar o trabalho, deixa pra lá, vem nessa próxima aqui, entra embaixo dela, puxa o fio, ponto baixo. Vem embaixo da próxima, puxa o fio, ponto baixo. E essa aqui é a nossa alça. Vem embaixo da próxima correntinha, ó, puxa o fio, ponto baixo. Mais uma carreira concluída, sobe uma correntinha, vira o trabalho e começa tudo novamente, tá? É assim que eu vou fazer a minha alça de forma bem simples. E quando eu alcançar um bom tamanho em carreiras, eu volto pra gente finalizar a peça juntas, tá bom? Mas não tem segredo aqui na alça não. Inclusive já tem um vídeo com outra peça parecida com essa, nesse mesmo estilo, que eu ensino também a fazer o mesmo modelinho de alça, tá, minha gente? Vou seguir aqui até o tamanho que eu quero. Já falando pra você que se você estiver utilizando fio de malha, assim como eu, não faz uma alça muito grande não, porque quando você colocar peso na bolsa, fio de malha estica muito, tá? A alça com fio de malha estica muito, então é bom a gente fazer menor, bem menor do que parece estar bom, tá certo? É isso que eu vou fazer agora e já volto. Pra gente ir pro próximo passo, que é a finalização da nossa peça, tá certo? Prontinho, minha gente, acabei de fazer aqui as carreiras, ó, da minha alça e vou medir pra você quanto ficou em carreiras, mas deixa eu finalizar com vocês primeiro. Finalizei minha última carreira da alça, vou cortar o fio, só um pedacinho mesmo pra gente poder esconder. Aí agora, ó, você tira todo ele aqui por dentro do último ponto que você fez e vem pela parte de trás aqui da bolsa, ó, ou da alça, e esconde ele aqui por trás, ó. Eu venho por aqui, tá vendo? Pelas laçadas dos pontinhos aqui atrás da alça, aí eu escondo, tá? Por debaixo das laçadinhas, de forma que não fique repuxando aqui na frente não, sempre observar isso. Aí eu passo por aqui, ó, pelos pontinhos, embaixo dos pontinhos, por esse lado da alça e pronto. E finalizo com a gotinha de cola, como eu falei pra você. Aí você aproveita e finaliza também, ó, o restinho do fio do nozinho inicial, também por esse lado, tá? Pela parte de trás da alça. É isso que eu vou fazer e já volto pra gente pregar nossa alça com as argolas articuladas ali na nossa bolsa. Ó, minha gente, já ia esquecendo, tá, de falar pra vocês a medida que ficou em centímetros a minha alça. Por isso que eu voltei aqui com outro take do vídeo, só pra falar pra vocês isso. Ficou com aproximadamente, tá, 40 centímetros a minha alça, tá certo? Só pra vocês se basearem. 42, de 40 a 42, tá bom? E é isso, eu voltei aqui com vocês com a minha alça totalmente finalizada e com as argolas articuladas, ó. Eu utilizo essas aqui, que são bem boas, e pode ser até menor que essa, pra você colocar nessa peça. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo.
Aí eu venho aqui, ó, na parte da alça, tá bom? Faço sempre assim, ó. Tá vendo aqui? Essas 3 correntinhas aqui, ó. Eu entro aqui, por exemplo, ó, na primeira correntinha de baixo pra cima, pulo a do meio e venho aqui na outra, agora de cima pra baixo. Mas isso aqui é muito fácil, você faz do jeito que você achar melhor, tá, minha gente? Não tem regra aqui pra isso não, tá bom? Ficou feio? Tira e faz de novo. Argolas articuladas é bom por isso. Fez de um lado, faz do outro lado, ó. Também, do mesmo jeito, tá? E depois ali a gente aprega na nossa bolsa. Se ficar alguma coisa com defeito, que eu acho que dá pra melhorar, eu tiro e faço de novo essa pregação aqui, tanto na alça quanto na bolsa. Argolas articuladas facilita muito, tá bom? Desse jeito aqui, ó. Aí agora, com os 2 lados colocados, eu venho aqui na bolsa, ajeito sempre a peça pra ficar bem certinha, ó. A minha ficou bem certinha, tá? Aí eu venho aqui, ó, pego a minha argola articulada, abro ela, venho aqui na lateral, vejo onde eu quero colocar a minha alça, se mais pra baixo, se mais pra cima. Aí eu vejo aqui tudo certinho, ó, e coloco de um lado pro outro, levo de um lado pro outro, tá? De forma bem simples, ó. Já coloquei. Vendo? Ó, pra mim tá excelente aqui, nessa altura e nessa dimensão também. Aí, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu faço do outro lado, nas mesmas dimensões, eu procuro fazer, tá bom? Por exemplo, eu venho aqui, ó, do outro lado, sempre ajeitando a alça pra ela não ficar torta. Aí, eu venho aqui do outro lado, abro a minha argola, vejo mais ou menos onde eu posicionei aqui do outro lado, pra ficar mais ou menos na mesma direção, ajeitando sempre a peça, pra peça não ficar torta nunca, tá? Em momento nenhum. Aí eu venho aqui, ó, entro de um lado pro outro e pronto. Já coloquei também. Aí eu ajeito, faço as finalizações, né? Sempre bom a gente fazer, pra ficar o mais bonito possível e pronto, tá, minha gente? E pronto. Eita, a minha ficou torta. Falei tanto, ficou torta. Vou tirar aqui, vou ajeitar e volto com a minha peça 100% finalizada. Ó, minha gente, voltei com vocês com a minha bolsa 100% finalizada, tá? Do jeito que eu gosto, de forma bem simples, vocês já sabem. Mas essa peça ficou surreal, de bonita, de atual, sabe? Tá muito na moda esse tipo de peça. Enfim, vocês estão vendo como ficou, do jeito que eu imaginei realmente, ó. Coloquei minha etiqueta só aqui em cima mesmo, pra mostrar pra vocês, tá? A minha alça ficou assim, ó, com as argolas bem bonita, bem colocada. Aqui é o fundo da peça, que vocês já viram. Aqui é o outro lado, ó, com argolas. Minha gente, ficou perfeita, não foi? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Eu achei maravilhosa, não tem nem muito o que mostrar pra vocês. Ó, uma dúvida que vocês sempre me perguntam, deixem nos comentários se eu não coloco o fecho nas minhas peças. Eu coloco, tá, minha gente? Quando é pra usar, presentear, eu coloco. Mas aqui no canal eu não mostro em todos os vídeos, porque ia ficar muito repetitivo eu colocar todos os vídeos o fecho na bolsa. Por isso eu deixo pra vocês sempre. Você que assiste o vídeo até o final vai saber disso. Quem vai pulando o vídeo realmente fica na dúvida. Mas eu deixo sempre aqui, ó, nos cards. Aparece sempre desse lado ou desse lado, aqui em cima, na parte de cima. O link que já vai direto pra aula, que eu ensino você a colocar o fecho aqui dentro, ó. Aí só é você ir pra essa aula que você já vai saber como colocar um dos fechos que eu gosto bastante pra utilizar. Tá certo? Mas tem muitos fechos no mercado, você faz da forma que você quiser. Escolhe qual você quiser, tá bom? Mas o vídeo de hoje foi esse, a peça de hoje foi essa, riquíssima em valor. Eu tenho certeza que vocês gostaram, né? Porque quem chegou até aqui o final do vídeo gostou do vídeo, gostou da aula. Isso, tá bom? Um beijão pra vocês, espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam, por favor, de deixar o like, um comentário, nem que seja um coração, e compartilhar com alguém, tá bom? Um beijão, te espero no próximo vídeo e bye bye.